Estamos ao vivo, mas não tem ninguém. Assim, ó. Tá perfeito. Não tem ninguém, vou copiar o link, mandar no grupo. Ainda não. Compartilhei. Estamos com 3 pessoas. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Obrigado por você estar conosco ligado aqui no nosso culto, na nossa reunião, na nossa roda dos esclarecedores. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Marcelo Lima. Aqui do meu lado, o nosso pastor regional, pastor Fernando Martins. Enfim, hoje tem uma programação especial. Hoje nós estamos com um time forte. Tá eu, tá o pastor, daqui a pouco tá chegando o presbítero. E você vai poder compartilhar. Faz isso, vamos lá rapidão. 3 segundos, 5 segundos. Pega aí, ó, tá assistindo? Nessa barrinha embaixo tá escrito compartilhar. Compartilha, vai. Isso, compartilhou, legal. Olha só, você pode participar. Nós estamos hoje na última fase desses 3 capítulos do Sermão da Montanha, capítulo 5, 6, 7, tá? Hoje é o capítulo 7 que nós iremos ler, meditar, e eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado e abençoado. Antes de nós darmos início, nós iremos fazer uma oração, e quem vai fazer essa oração é o pastor, já desejando boa noite e a paz do Senhor a vocês. Pastor, boa noite, paz do Senhor. Ótima noite, pastor Marcelo, ótima noite a todos vocês, que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Pai, eu te agradeço, te louvo, te exalto por esta rica oportunidade de estarmos aqui em tua casa. Eu peço que a tua bênção, o teu cuidado seja sobre nós. Amado Espírito Santo, visita-nos, ajuda-nos e capacita-nos para esta noite de estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, está com a Bíblia na mão, papel, caneta, para fazer as suas anotações, também fazer as suas perguntas. Você pode participar pelo WhatsApp da igreja, você que é membro, você que não é membro e está nos assistindo, Deus abençoe você, obrigado por estar ligado conosco. Você pode participar fazendo perguntas ou querendo agregar algum tipo de comentário através dos comentários da página da igreja no Facebook mesmo, ok? Nós iremos começar fazendo a leitura de Mateus capítulo 7. E esse primeiro versículo é um versículo que todo mundo conhece. É um versículo muito conhecido e muita gente se apoia nele, né, pastor? Versículo 1 de Mateus 7, né? Todo mundo já conhece, é bem decorado. Diz assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Eu vou fazer essa leitura rápida e objetiva. Acompanhe, por gentileza. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me de tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Jesus pega pesado, olha o que ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse argueiro, só parafraseando aqui para você entender, é um cisco, né? É uma coisa bem minúscula, bem pequena. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despadecem. Uau, que texto! Que palavra, onde nós podemos aqui meditar e refletir muito. Primeira coisa que você tem que entender, o cristão ele não tem papel de juiz, não é verdade? Jesus quer nos dizer aqui que nós não temos o papel de juiz, de julgar, de ficar apontando o dedo para ninguém, dando sentença. A pessoa vai para o inferno e assim por diante. Essa pessoa é errada, essa pessoa é pecadora. Não. As mãos de Jesus são de um advogado. As mãos de Jesus, ela continua furada, estendida para perdoar. Ninguém está falando de passar a mão no pecado, ficar alisando o pecado. Ninguém está falando disso.
O que o texto fala também é que você não deve julgar, isso mesmo, apontar um dedo aonde você fica discriminando, onde você fica apontando os erros da pessoa. Jesus deixa bem claro: você quer julgar alguém, você quer fazer algo, só que você não consegue tirar do teu olho. Você já viu gente assim? Que às vezes julga todo mundo, mas não consegue do próprio olho tirar a trave. Ela quer tirar o cisco do olho de alguém, não é verdade? Ela quer tirar uma sujeirinha do olho de alguém, só que existe uma trave, ou seja, uma tora, um pedaço de madeira, uma árvore no olho da pessoa. Olha, o que o Senhor Jesus está dizendo é que nós devemos nos julgar, nos autoexaminar. Paulo falou sobre isso também. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa ideia de você examinar o outro não é interessante, não é bíblica. Você deve examinar você mesmo, sua conduta, seu comportamento. Jesus, no Sermão da Montanha, ele termina no capítulo 7 falando sobre isso, né? Que você não deve julgar, que você não deve ter um posicionamento assim. Pelo contrário, ele dá uma dura, ele puxa a orelha. No versículo aqui que nós lemos 5, ele disse: hipócrita. Hipócrita é aquele que fala para as pessoas fazer e não fazem, diz o caminho que tem que andar e não anda, fala do louvor que tem que cantar e não canta, fala da Bíblia que prega e não vive. Então isso é uma atitude hipócrita, de não viver o que fala. E Jesus disse: você primeiro tem que tirar a trave do teu olho, você tem que olhar para você, você tem que tirar a trave que está na sua visão, e depois você tira o cisco do olho do seu irmão. Olha só, o versículo 6 ele termina dizendo: não deis aos cães as coisas santas. As coisas de Deus são santas. Você não deve deitar as coisas santas aos cães. Cães na Bíblia está ligado também a pessoas que comem o próprio vômito. É muito feio falar, nojento, mas é uma atitude do cão, né? E ele é um animal, segundo a Bíblia, também que se compara como se fossem pessoas desviadas e perdidas na impiedade, na imoralidade e totalmente assim apostatadas da fé. Isso você não deve se deitar a elas. As coisas de Deus você compartilha, você fala, mas você também tem que ter uma cautela para que aquilo não seja motivo de piada. Se você percebeu que você não está sendo bem-vindo ali, bem recebido ali, faz o que Jesus disse: sacode, né, a poeira e trilha e continua o seu caminho. No capítulo 6, do versículo 1 ao 6, no capítulo 7, do versículo 1 ao 6, ele diz isso sobre não julgar. Ele vai falar sobre o hábito de julgar os outros. Pastor, sobre essa parte, o que o senhor tem para compartilhar conosco e os irmãos em casa, por gentileza? Quando nós observamos essa questão aqui no Sermão do Monte, é interessante nós vermos que Jesus ele vai tratar sobre o nosso comportamento em relação a nós mesmos. Parafraseando com Jesus, usando um termo bem nosso do dia de hoje, é assim: que legal fosse se cada um cuidasse da sua própria vida. Em outra palavra ele está falando, vai cuidar da sua vida. Seria, parafraseando bem, olha, se cada um cuidar do metro quadrado da sua grama, puxa, vai ficar um gramado completo bem alinhado. Porque é muito comum, pastor Marcelo, é muito comum. Eu estou te falando isso porque é uma coisa que nós temos que, eu vou falar por mim, tenho que me policiar muito, porque é normal. E da natureza caída, a ideia de estar sempre observando, apontando o gramado do vizinho, criticando o gramado do vizinho. Tem uma história antiga. Tinha uma mulher que ela tinha uma janela muito grande, né, na casa dela, uma casa bonita, tinha uma janela muito grande. E ela sempre por aquela janela, como era uma visão privilegiada, ela estava sempre olhando com um olhar panorâmico para as casas dos vizinhos. Ela meio que resolveu pegar no pé de uma vizinha e
todos os dias ela pegava e falava para o marido: essa mulher é porca, olha a casa dela, que coisa suja, não limpa a casa dela. E aquilo foi indo 1, 2, 3, um tempo. Aí teve um dia que o marido se irritou saindo para trabalhar, ele falou: que tal se você passar um pano no vidro da sua janela aqui, porque é a sua janela que está suja. Ou seja, é a visão da pessoa que está contaminada. Exatamente. Não é, às vezes não é nem o vizinho. Exatamente. A vizinha não tinha nada a ver com isso, o que ela estava falando não fazia o menor sentido. É o dela que estava sujo e ela falando que era do outro. O senso de você parar e fazer uma autoanálise é algo extremamente difícil. É muito mais fácil eu ficar apontando o erro do outro. É muito mais fácil eu ficar observando o outro. É muito mais fácil eu me sentir incomodado com o outro. É uma coisa da natureza do homem. Quando eu falo normal, é normal no seguinte sentido. Temos que entender o macro aqui. É normal da natureza caída. Adâmica. Exato. Não é normal de uma pessoa regenerada ao modelo de Cristo, que nasceu de novo. Exatamente. Então, o que Jesus está falando? Olha, né, a ideia aqui é, pensando no começo da conversa, lá atrás, há 2 semanas atrás, que ninguém vai te chamar não, presidente. É verdade, é verdade. Ninguém vai te chamar não, né? Ninguém vai estender o tapete vermelho para você, você é da casa. Estamos esperando você. A coisa funciona assim. Sim, pastor. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre o processo da justificação, né? 3, 4 semanas atrás, e nós estamos falando sobre isso, o processo da justificação e agora a caminhada da santificação. E tudo a ver isso, né? O que Jesus está apontando para nós aqui é o seguinte: olha, nesse processo de santificação tem algumas coisas da velha natureza que vocês têm que tirar da caminhada de vocês. Vocês têm que pegar isso na mochila que está vindo da velha criatura, da velha natureza. Vocês têm que ir tirando esse comportamento ao longo da jornada chamada santidade. Então, porque esse é um comportamento, repito, muito comum, porém anormal para uma pessoa nascida de novo. Ok? Ok, pastor, a gente já... vocês viram chegar no presbítero, Deus abençoe, boa noite, paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Eu estava esperando o ensejo para ser chamado. A gente continuando nessa mesma ideia, pastor, rapidinho para nós virar a página desse assunto de julgar, e o que o senhor falou sobre a visão contaminada, a gente faz um link lá em Apocalipse, quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia. Porque se você não cuida disso que o pastor falou, de limpar a sua visão, de ter uma visão limpa, purificada, isso toma uma tendência, pastor, vê se o senhor entende o que eu estou falando e também tem o mesmo pensamento, vai ficando tão suja que a pessoa só enxerga, entre aspas, virtudes que ela nem tem, que nem existe, porque ela dizia, né, rica sou, ela só via para ela, farta sou, de nada tenho falta. Aí Jesus fala assim, ó, sua visão está embaçada, sua visão está ruim, vou te falar quem você é de fato. E às vezes precisa de Jesus na vida de um pastor, do seu líder, de alguém, para falar assim, meu, não é tudo isso que você está pensando não, não é bem assim não, você faz isso, faz o que Jesus disse, ó, conselho que de mim, compre colírio, para que você tenha uma visão clara das coisas, né, pastor? Exato, e assim, dentro dessa questão do comportamento de ensino e aprendizado, tem 2 formas de aprender, né? Isso quando a pessoa quer aprender. Tem esse detalhe, né, pastor? Quando a pessoa se predispõe a aprender. Ou ela aprende no processo da audição, dessa percepção, e através de um processo de honra, entendimento, humildade, ela ouve, reflete e fala, preciso mudar. Quando não é assim, tem um jeito mais difícil de aprender, que é quando a vida ensina. Essa dói demais. E aí ela não tem muita... o ensejo do entorno da vida não tem muita piedade, né? Como alguns dizem, é sem massagem, né? Sem massagem. Nós estamos falando sobre julgar, presbítero. Termina essa fala nossa aqui sobre a ideia de não julgar. Então, esse não julgar aí é o que o pastor disse, ele está corretíssimo. Porém, eu gostaria de acrescentar falando que existe
pelo menos uma possibilidade de você julgar. E esse julgamento da qual, aqui, pelo que eu entendi, os irmãos estão falando, é aquele julgamento que não me diz respeito, é o julgamento leviano, é o julgamento superficial, baseado em nada. Nós estamos falando com o contexto do versículo 2. Sim, eu não julgueis para que não sejais julgados. Por que você vai julgar uma mesma coisa? Medida, Com a mesma medida, da mesma maneira leviana, superficial, sem fatos, sem base, que você julga, você será julgado. Porém, João 7, verso 24, tem uma fala de Jesus que ele diz: não julgueis, todavia não julgueis segundo a aparência. Sim, ali é um outro tipo de julgamento. É um outro tipo de julgamento. É esse de comportamento. Exatamente. Até porque também criatura. Até porque também me permitam, tem muita gente que se apoia no capítulo 7 para ter uma isenção de nada. A pessoa vive no erro e você não se posiciona em orientar. E esse texto aqui que Jesus está falando assim, é que se você tiver de julgar, se lhe diz respeito, então você julga, porque você está julgando segundo a reta justiça de Deus, e ela é baseada em fatos, em verdade, e é a pessoa adequada para fazer aquilo, né? Aí existem umas outras questões na palavra de Deus, mas estão todas baseadas nisto, ou nessas questões que os irmãos falaram, né, que é o julgamento leviano, superficial, sem amor, baseado em nada. Ele julga por julgar. E esse, se você tiver de julgar, é o julgamento baseado na reta justiça de Deus, baseado em fatos, baseado em verdade, baseado em justiça. Entendi, sim. Olha só, vamos continuar, gente. Capítulo 7, versículo 7 agora. Isso aqui vai nos dar uma lição tão grande sobre oração, sobre clamor. Existe aí pessoas que usam esse texto para falar sobre 3 níveis de intercessão, 3 níveis de oração, 3 níveis de clamor, e a gente poderíamos classificar também como elas classificam, né, pastor Fernando? Olha só: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, e batei e abrir-se-vos-á. Eu vou continuar na leitura e a gente já reflete sobre ela. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós, olha que lindo, ele parafraseia, ele faz algo lindo, olha só, gente, que bacana. E qual dentre vós, que é homem, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Ele faz essa pergunta. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele faz a aplicação do que ele está querendo dizer, ó. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Top, né, pastor? A gente classifica isso aí, a gente ouvia as pessoas falando sobre 3 níveis de oração, de clamor, de intercessão. O primeiro é esse, né, que você pede, depois você também pode buscar. Pedir uma coisa, por exemplo, me dá esse copo de água, por favor. Aí a pessoa te dá. Agora, você buscar, está em algum lugar o copo de água, você vai procurar, você vai buscar. Agora, quando você bate, demonstra que você quer muito aquele copo com água, demonstra que você precisa muito. Então, se for para fazer, pegando isso, algo prático para a sua vida, você vive só de pedir, ou você vive só de buscar, ou você já está caminhando para um nível mais profundo em Deus, de bater, de insistir, de perseverar. O que Deus espera de você é isso, que você começa pedindo, sim. Todo cristão começa pedindo, começa no nível de falar, de dizer, aí ele começa a buscar, cavar. O que Deus espera da gente é isso, bater, você insistir, perseverar. Podemos aplicar assim também, né, pastor Fernando? Essa questão está muito relacionada à persistência, né? Acho que o contexto é a persistência. Queria que eu ouvisse o presbítero Ricardo em relação a isso, porque é muito comum nós, quando encontramos uma latência daquilo que nós queremos ou precisamos no tempo, é muito comum que no meio do caminho nós percamos essa garra, essa vontade, esse ânimo, obrigado, para poder alcançar determinado patamar, determinada bênção, determinada situação. Isso tem a ver com a oração, com a persistência. Eu enxergo dessa forma. O que você... Então, eu acredito ainda, irmãos, que tem a ver
além da questão da persistência, tem a ver com fé, tem a ver com vontade de Deus. O salmo que o pastor pregou, numa das partes lá, diz que aquilo que eles desejavam lhes foi por enfermidade. Salmo que o pastor pregou? É o Salmo 116. Porque provavelmente muitas pessoas que estão assistindo já aproveita e volta, não sabe do que você está falando. Aproveita e já volta alguns segundos atrás para assistir, né? Mas assim, muito mais do que o salmo que o pastor falou, o que o pastor falou. Sim. Que é o que eu quero ressaltar. É o fato de que, então envolve persistência, envolve ânimo, envolve fé, envolve coisas que, por exemplo, que Deus não quer te abençoar naquilo, coisas que ainda não é o tempo. Então tem toda uma questão que só Deus conhece. E a persistência nisso, ela é muito determinante. Ela é muito determinante. E nisso nós somos moldados, nós somos trabalhados. Há um nível de dimensão, há uma dimensão de fé, há um nível, como você mesmo colocou, há um nível em que as coisas acontecem de uma outra forma, de uma outra maneira, uma maneira mais elevada, uma maneira talvez mais rápida, mas isso é muito circunstancial. Via de regra, nós somos trabalhados enquanto nós oramos, enquanto nós estamos clamando. É por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 4, ele diz: achegai-vos ao trono da graça, ao trono de misericórdia, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Então tem um tempo oportuno para nós recebermos as respostas das nossas orações, do nosso clamor, daquilo que nós desejamos da parte de Deus. E enquanto você ora, enquanto você trabalha essa busca, você é trabalhado. Enquanto você está perseverando nessa busca, você está sendo moldado, você está amadurecendo, você está conhecendo quem é o teu Pai. E aí a palavra de Deus diz lá em Romanos, que a palavra de Deus ela pode ser anulada, ela pode ser adiada, ou ela pode ser ainda antecipada, dependendo da vontade, do mover de Deus, do propósito de Deus, porque tudo que Deus faz tem um propósito. E naquilo que nós estamos em Deus, pedindo em Deus, também tem um propósito. E pode ter certeza, conforme eu citei aqui em Hebreus, tem um tempo oportuno para nós sermos abençoados. Todas as pessoas que na palavra de Deus nós observamos que alcançaram a misericórdia da parte do Senhor, alcançaram aquilo que desejavam, elas passaram por um processo, e esse processo envolve tempo, e todas elas foram trabalhadas. Por exemplo, terminando a minha fala aqui, me vem à mente a vida da Ana, que queria um filho, Samuel. Enquanto aquela mulher trabalhava, pedindo, clamando e chorando, Deus ia trabalhando no coração dela. Quando o filho veio, ela já de alegria, já saltava de alegria, o seu coração já pulava de alegria na presença de Deus, já exultava, ela era mais madura, ela tinha mais fé, ela tinha mais maturidade, ela tinha mais relacionamento. Então eu acredito que um desses elementos, ou uma destas visões, está incluído ou envolvido tudo isso que eu falei aqui agora. Amém? Legal. Nesse texto lido também, a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte seria sobre a parte do discípulo, do cristão, onde ele pede, bate, busca, e a outra parte é a bondade de Deus, onde Jesus compara dizendo: vocês são homens, pecadores, maus, e sabem dar coisas boas. Imaginem o vosso Pai Celestial, se um dos filhos pedirem pão, vocês vão dar pão, não vão dar pedra. Se pedir peixe, vocês não vão dar serpente. Imagina o vosso Pai que está nos céus. Então assim, meu irmão, minha irmã, o que você pedir, você está pedindo para alguém que é muito bom. Deus, sim, Ele é muito bom. Você sabe disso. Então Ele vai dar coisas boas para você. Continuando a leitura, fala sobre os dois caminhos, versículo 13 e 14. Entrai, isso aqui é forte, né? Nós estamos vivendo os últimos cultos nossos aqui, que o pastor tem ministrado esse assunto, essa temática. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Isso aqui é pauleira, né, pastor? Isso aqui já estamos que nem o animal, o boi, né? A vaca assim, ruminando, comendo bastante,
para poder digerir, mastigando bastante, meditando. É o que também levou a gente a fazer esse trabalho aqui de 5, 6 e 7 de Mateus, quando o pastor pregou sobre esse assunto, e a gente acredita que ele tem mais para falar para nós um pouquinho sobre a porta estreita e o caminho apertado. Eu vou, como eu estou falando, eu queria falar, mas de repente eu vou repetir muitas coisas que eu preguei. Eu vou passar essa para o presbítero Ricardo, porque como diz o outro, né? Ele pode pegar a pregação que eu fiz, dar uma melhorada e passar isso para o pessoal. Eu queria aqui deixar esse comentário para o presbítero Ricardo, justamente por isso mesmo, por eu ter, a partir daqui desses versículos, eu ter feito essas últimas séries de mensagens. Eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês em relação a isso. Amém. Pode começar. É interessante, né? A primeira vez que eu ouvi esse versículo foi pela boca do Jim Swagger. Eu não era nem crente ainda, não era cristão ainda. E aquela voz radiofônica ecoava no estádio dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram. E porquanto apertado é o caminho e estreita é a porta, poucos há que encontrem. Evidentemente, não tem, quando você analisa do ponto de vista amplo da Bíblia, e você sendo cristão, como eu sou cristão, e nós sabemos que a porta larga é a porta da facilidade. Porta larga é o capítulo 4 de Lucas, onde a Jesus lhe é oferecido um caminho muito mais estreito, um caminho muito mais rápido, aparente rápido para se chegar ao objetivo. Tomando esse texto como exemplo, é uma tremenda de uma porta larga. O que Satanás ofereceu para Jesus naquele momento, no pináculo, depois o pão e depois aquela série de tentações, é uma porta larga. Porta larga é a mulher de Potifar, a Patifona, com José do Egito. Ele era senhor de tudo que estava debaixo, que era senhor da casa de Potifar. E ela, no entanto, o seduziu e ofereceu para ele um caminho de facilidade. O Potifar nunca ia saber, mas ele não quis, porque não era o melhor caminho, não era o caminho correto. Porta larga é o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Estevão poderia naquele momento negar, dizer que foi um engano, um equívoco. Porta larga é aquilo que os irmãos, a igreja perseguida em alguns dos países da África, da Rússia, estão passando, que é mais fácil negar e deixar, e na China, é mais fácil negar e dizer que foi um equívoco. Não, é a porta estreita, é a porta que nos faz abrir mão daquilo que nós temos, mas não daquilo que nós somos. Daquilo que nós somos jamais é inegociável, nem mesmo para salvar a própria vida. Diante desta tentação, diante desta afronta, o caminho nosso é o caminho estreito, é o caminho que só passa a gente. Não há como testemunhar por outrem, não há como confessar por outrem, só por mim mesmo. Continuando dizendo que Jesus Cristo é sempre o Senhor, mesmo a despeito do perigo da própria vida. Então a porta larga é o caminho das facilidades, é o caminho mais rápido, é o caminho do enriquecimento ilícito rápido, é o caminho dos prazeres, é o caminho do engano, é o caminho de tudo aquilo que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 3. Sabe e entende, ó Timóteo, que nos últimos dias haverá homens assim, gananciosos, homens corruptos, mentirosos, avarentos, sedutores, adúlteros. Esses são os que seguiram pela porta larga. E Judas diz que é o caminho de Caim, é o caminho de Saul. Estou com fome, o prato, a comida já está feita, o que me importa essa bênção? Aí Jacó, muito esperto, lhe dá um prato de lentilha, e ele vem, Esaú, lhe vende então primogenitura. Exatamente, por um prato de lentilha. E hoje ele é conhecido como Edom, o povo de Edom, os edomitas, significa vermelho. Então é o caminho das facilidades, é o caminho fácil, é o caminho da sedução, é o caminho de Satanás.
porta larga. Muitos são os que passam por ela, porque é um caminho sedutor, é um caminho fácil, mas que no final, Provérbios 15, todos os caminhos são bons aos olhos dos homens, mas o final dele é a morte. É melhor, é o caminho estreito. O caminho estreito é tudo aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, que nos conduz à vida eterna. É nos fazer andar debaixo do temor e do temor de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Assim como nós recebemos a Deus como Pai, então ande no temor do Senhor durante a vossa peregrinação. Enquanto estamos na terra, na carne, andando nesse corpo, é com temor e tremor, observando a palavra de Deus, abdicando de muitas coisas da nossa vida para agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o caminho da porta larga é o caminho da facilidade, como o presbítero disse, significa que o oposto, o caminho da porta estreita, é o caminho da dificuldade. Então, tudo aquilo que você em casa perceber que é fácil pagar o mal com o mal, fácil engrupir, fácil mentir para se esquivar de coisas que você não precisa nem mentir, mesmo aquelas que precisam, você não deveria mentir. Mas tem gente que mente facilmente, peca facilmente, erra facilmente. Então assim, aquilo que é fácil é a porta estreita. Agora o oposto, porta estreita, no caso, é a atitude da dificuldade. É difícil você pagar o mal com o bem. É difícil você orar por quem te persegue. É difícil você amar quem te odeia. É difícil você perdoar quem não te perdoa. É difícil você andar uma légua com quem quer que você ande com ela, você andar duas. É difícil você virar a face quando alguém bate na sua face e assim por diante. Então, se você entender, como a Bíblia diz, que isso é difícil, esse é o caminho estreito, essa é a porta estreita que conduz à salvação. É isso. Eu quero intervir só para falar uma coisa. Você que está nos assistindo, você tem duas formas de participar aqui da nossa roda, interagindo conosco. Você pode mandar a sua pergunta ou sugestão ou comentário e acrescentar alguma coisa aqui no nossa conversa, nessa reflexão bíblica. Se você não é membro da igreja, você pode mandar por aí mesmo no comentário, e nossa equipe aqui, o Tiago, vai estar verificando e passa para nós o seu comentário, pergunta, enfim. E se você é membro da igreja, no grupo da igreja, você pode comentar. O presbítero Roberto está ali atrás, ele vai pegar a pergunta e vai trazer aqui, nós vamos estar conversando e, se possível, respondendo a sua pergunta, ok? Ok, continuando, que dá tempo ainda de nós falarmos e de você participar conosco. Olha só, no versículo 15 vai falar sobre os falsos profetas. Já pegando esse gancho dos dois caminhos, gente, a gente pode dizer que quem é especialista em orientar a porta larga são os falsos profetas. Para a gente, antes de ler, já poder já entender, e você, sobretudo, captar isso, pegar essa chave, as pessoas que professam o evangelho fácil, ok? Porque assim, Jesus disse que o fardo é leve, o jugo é suave. Os homens sim dificultam aquilo que já é difícil, mas algumas religiões sim dificultam aquilo que é difícil. Agora, os falsos profetas não, eles facilitam. É só você frequentar, está tudo certo, é só você ir. Eu acredito que sim, um pecador dentro da igreja é 1000 vezes melhor ele dentro da igreja do que ele no mundo. Mas se ele dentro da igreja não mudar de vida, é porque tem uma proposta errada, tem uma mensagem errada. Então assim, o contexto geral das pessoas que não têm a vida mudada, transformada, tem duas situações: ou não querem uma vida mudada, ou o que elas estão ouvindo é um evangelho da facilidade. E o culpado disso são os falsos profetas. Vamos ouvir o que Jesus diz sobre eles? Acautelai-vos, versículo 15: porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque os seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons.
Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aí, presbítero, pastor, esse texto aqui é forte sobre os falsos profetas também, né? É interessante nós vemos que Jesus aqui, ele vem dando, como o pessoal diz aí, né? Vem dando madeirada de todo lado, né? Só voadora. Jesus pega aquela ripa e sai dando para todo lado. Fala, ó, vamos aprumar esse negócio de cima a baixo. Ele começa falando conosco sobre esse processo do julgamento, e aí é para todo mundo, em relação, como foi falado, sobre o comportamento humano, nova criatura. A gente tem que deixar de lado, abdicar esse tipo de comportamento. E aí depois falamos aqui sobre esses outros fatores. Agora ele chega e dá uma estreitada. Ele vai falar sobre falsos profetas. Ele pega uma categoria específica e vai tratar. Bom, falsos profetas. Tem a primeira linha aqui que nós entendemos no contexto macro. Ele está falando quem é a ideia de profeta. Não está falando especificamente aquele eis que te digo e tal. Não. Ele está falando no contexto de profeta, pensando na ideia ministério. Aqueles que vêm em nome de Deus, que usam a Bíblia para poder ensinar. Então, peraí, Jesus está querendo dizer que existe uma categoria que precisa tomar cuidado, que é uma categoria que pega a Bíblia, fala em nome de Deus, mas as intenções são falsas. E é engraçado que isso não é novo, porque Jesus fala isso há 2000 anos atrás, companheiros. Não é brincadeira. Já tinha isso lá atrás. Então, você encontra hoje, eu venho falando sobre isso, um câncer, um problema muito sério que existe na atualidade, que é a tal da hipergraça. Venha como está, fica como está, segue como está, porque afinal de contas o pecado, distorções de versículos, de textos fora de contexto, você vai, é o seguinte: Jesus já nos lavou e redimiu do pecado? Sim. Não lavou e redimiu do pecado? Sim. Então sabe qual é a argumentação deles? Então, camarada, quando você pecar, fica tranquilo, você já foi lavado e redimido pelo pecado. Segue tua vida. Você pode ter 2 mulheres, você pode ter 3 mulheres, você pode viver uma vida de lascívia. Afinal de contas, a graça, ela abarca você para dentro o tempo todo. Então, você não tem mais mudança. Você vê que Jesus vai falar sobre isso, cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com esse pessoal que oferece um evangelho fácil. Cuidado, acautelai-vos. Esse pessoal que fica trazendo, e está dentro do contexto, né, da porta aberta, da porta larga. Não. Cuidado, Jesus está dizendo o seguinte, cuidado com esse pessoal que fica oferecendo um evangelho de porta larga. Dentro de tudo aquilo que o presbítero Ricardo comentou aqui, cuidado, porque esse pessoal não é de fato comprometido. Faz o seguinte, dá uma analisada nos frutos. E aí quando vem para os frutos, relaciona-se a esse pessoal, e aí ele já desce e põe em níveis para todos nós também. Você quer se relacionar com alguém? Eu me lembro, ontem eu estava jantando com um dos meus irmãos, e nós nos lembrávamos de uma história muito próxima a nós, de alguém que estava conversando com seu pai, e falou, olha, pai, nós estávamos lembrando dessa história ontem, eu era bem garoto, e eu estava próximo quando isso aconteceu, e falou assim, olha pai, eu vou casar com fulana de tal, estou namorando com ela e estou a fim de casar com ela. E o pai desse rapaz falou para ele, olha, toma cuidado, se fosse eu, não casaria com essa moça, pelas seguintes razões. Ele falou dentro de um contexto. Presta atenção na mãe, presta atenção nos irmãos, presta atenção no ambiente, presta atenção como o pai morreu, presta atenção como essa moça lida com isso tudo. Parece-me que não é uma boa relação no histórico dela com isso tudo. Você vai trazer isso para muito perto de você, não vejo com bons olhos.
Sabe o que esse jovem falou para o seu pai na ocasião? Falou: mas eu estou casando com ela, não estou casando com a família. Que resposta, né? Pediu esse conselho. Ele pediu esse conselho. O pai falou: bom, então, tudo bem, quem vai casar com ela não sou eu, é você. Foi questão de tempo, questão de menos de 2 décadas. A vida deles se tornou um inferno. Ela fez um favor de levar 50% de tudo que ele tinha, e não era pouca coisa, e fazer da vida do cidadão um verdadeiro inferno na terra, onde ele entrou num processo de depressão. E ontem eu conversava com meu irmão: lembra de fulano de tal, lembra de tal situação, Fernando? Eu estava lá, eu falei para ele: puxa, eu era garotinho, eu estava junto também nessa noite e tal. Era um jantar em comum de família, e aí a pessoa resolveu dar a notícia naquele encontro, e aí rolou isso. Eu tenho isso muito claro na minha mente. Então, os frutos, o contexto, o histórico, são sinais. Jesus está tratando disso. Observa isso, não custa nada. Dá uma observada. Quem é a pessoa, qual é o histórico. E aí, interessante, podemos trazer, né, como eu costumo dizer, pegar da Bíblia e fazer dela um espelho, né, onde a gente põe e olha. Mais difícil, gente, é olhar e falar: isso aqui para mim está servindo, eu preciso mudar. Aqui está o grande desafio. Penso que esse seja o grande desafio. Acrescentando aqui o texto bíblico, Paulo aos Romanos, no capítulo 6: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado, para que a graça se mostre mais abundante ainda? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como ainda permaneceremos nele? Uma árvore que... Romanos capítulo 6, versículo 1 e o 2. Então, geralmente uma árvore que representa um falso profeta, ele sempre alega ser uma outra árvore, não aquela. É como que se dissesse: olha, todo mundo aqui está frutificando azeite, e ele, por ser um falso profeta, está frutificando limão. E ele insiste em dizer: não, eu também estou profetizando, eu também estou frutificando azeite. Tem essa tendência natural. O falso profeta, naturalmente, ele vai produzir uma coisa e vai dizer que ele é outra coisa. Isso é intrínseco à natureza do falso profeta. Ele sempre vai mentir sobre a respeito daquilo que ele está produzindo, porque até por conta, se ele disser, acaba o engano, né? Comentário que vale aqui nesse momento: a irmã Marlene. Abraço, irmã Marlene, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Os falsos profetas sempre existiram, mas atualmente o mundo é bem maior. Ou eu acho que ela quer dizer que existe mais falsos profetas ainda, né? Aumentou em quantidade. E aqui o comentário do Roberto: muitas denominações estão sendo liberadas, estão liderando um povo, igreja, pelo caminho largo e ensinando falsamente. Como podemos nos proteger? É uma pergunta para os irmãos aqui. Como podemos nos proteger destas mensagens que tem na mídia televisiva? Ótimo, Roberto. Ótimo. Hoje eu conversava com um colega de negócios, né, lá no interior de São Paulo. Estava fazendo uma reunião com ele via Zoom, e ele falou: Fernando, você sabe que eu não assisto televisão, né? Eu falei: sei. Você continua com esse bom hábito? Ele falou: quase 10 anos. Ele não é crente, não é cristão, entendeu? Ele falou: não, eu não assisto televisão. É o tipo de coisa que, para que eu vou me contaminar com isso e perder tempo com aquilo? Então a dica é: desliga a televisão, não assista. A melhor forma de não se contaminar é não se expor. Não se expõe a isso, sai fora. Deixa eu só corroborar com o texto aqui sobre essa questão dos falsos profetas. O mundo é grande, mídia e tudo mais. A gente não precisa correr e ter que fechar tudo hoje, não. Tá? E aí vocês me trazem hoje para a roda aqui, aí eu falo demais, aí o negócio acaba estendendo. Então, se a gente não concluir o tema hoje, não esgotar, não tem problema. Semana que vem, se a gente não for para o céu, a gente vai continuar falando sobre Bíblia, aqui tá tudo certo. Até porque também esse assunto, esses temas, eles são de suma importância
para a caminhada, para a trilha da fé. Sim, Para nós exatamente. entendermos que não é de qualquer jeito, né? O meu amigo nordestino disse: Jesus é bom, mas vai na manha. Ó, uma palavra profética do apóstolo Paulo, uma palavra escatológica do apóstolo Paulo, e aí nós vemos isso acontecendo hoje. Olha só, está lá na carta dele, que ele escreve ao jovem pastor Timóteo, capítulo 3, verso 2, olha como ele fala como seriam os últimos dias. É escatológico, é profético isso do Paulo para nós. Paulo mandando um WhatsApp para nós. Olha Paulo mandando Um torpedo, né? mandando um torpedo para nós aqui, ó, uma informação fresquinha. Sabe, entretanto disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade. Piedade aqui, deixa eu traduzir para você do grego. A ideia aqui não é de ser bonzinho. Ah, fulano é piedoso. Não, aqui a ideia não é piedade que tem a ver com generosidade. As pessoas confundem muito essas palavras, tá? Não tem a ver com generosidade. Aqui piedade é a conjugação do verbo do grego pio, de santo. Então essa piedade aqui é santidade. As pessoas então vão ter, esses homens vão ter aparência de santidade. Estou trocando piedade por santidade, que é o original aqui. Todavia, negando o seu real poder, afasta-te, portanto, desses também. Interessante. Por quê? Afasta-se. Por quê? São pessoas assim que se intrometem nas casas e aí conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, os quais se deixam levar por toda espécie de desejos. E aí o negócio vai longe. É interessante. Escatológico. E se cumprindo nos nossos dias. Exatamente. É interessante, eu não sei se é à toa ou se é de propósito, eu creio que seja de propósito, que esse texto aí que o pastor leu, ele tem exatamente 18 características, que quando nós dividimos por 3, dá meia. Pode reparar, eu não sei, tem 18 características. Se você dividir por 3, dá meia. É a característica do homem ímpio, do homem caído, do homem não nascido de novo. É interessante isso. Isso é o que marca. Essa é uma das características que carrega o falso profeta, que aqui é a saída do nosso tema, né? Sim. É uma das coisas que apontam para isso. Ótimo, porque eu ia falar isso mesmo que o senhor falou agora, que tudo isso que foi dito é expressamente o que são os falsos profetas, né? Todos esses pontos aí que foram lidos aqui nas Escrituras, eles estão potencialmente inseridos na natureza desse tipo de pessoa. Ele pode não ter trazido os 18 ao mesmo tempo, mas um deles ele vai trazer, e cada um que ele traz é o meia. Então ele tem, cada um deles é um cara, ele é o cara corrupto. Se precisar, ele trai a mãe, mata a mãe e o pai. Se precisar, ele adultera. O que precisar fazer para ele alcançar o objetivo dele, ele vai fazer. Por quê? Porque ele carrega potencialmente essa natureza, com essas 18 características que a palavra de Deus citou aqui. É como o anticristo. O sujeito ele vai se tornar aquilo, porque na natureza dele está inserido aquilo. E cada um de nós igualmente também, cada um de nós seres humanos, humanidade não transformada, cada um da humanidade não transformada traz essa característica do anticristo, do homem rebelde, do homem caído, do homem contra Deus, e faz parte de uma maneira natural.
O que para nós já não é mais natural. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Isso nos incomoda, não é natural. Não casa bem, não se adequa bem à nossa nova natureza. Mas dos homens não caídos, eles trazem potencialmente cada uma dessas características. Podem trazer, não é que tem, mas podem trazer, porque está intrínseco na natureza caída do homem. Positivo. A gente quer agradecer a todos que estão participando, muita gente participando, compartilhando. É o que a gente espera de vocês, nos cultos, nas rodas, ok? Olha só, a irmã Jaiane, a jovem Jaiane, acredito que é a jovem Jaiane, né, presbítero? A jovem Jaiane, aqui da igreja da Jubraque, Vila Jaguara, ela participou e ela fez uma pergunta, né, sobre o que nós estudamos e meditamos na semana passada, em Mateus 6,7. A gente vai usar um tempinho rápido para falar sobre isso, irmã Jaiane. Quando Jesus disse que não devemos usar as palavras vãs, repetições na oração, o que ele quis dizer isto? O que ele está querendo dizer? Que não devemos ficar repetindo as mesmas palavras, as mesmas coisas na oração? Sendo assim bem objetivo para a irmã entender, basicamente é o seguinte: é você não fazer da sua oração uma reza. Não é que você não pode repetir palavras, Deus, mas também está no contexto de você não ter fé. Quando você fica pedindo naquela oração, naquele momento, a mesma coisa direto, é como se você não tivesse fé, não tivesse acreditando que você pediu uma vez e ele também estaria te ouvindo. Então você pode interpretar e aplicar dessas duas formas. Uma forma não demonstrando fé na sua oração, aí você fica repetindo. Pode observar, você pediu para o seu pai uma coisa, ok? Agora, se você quer demonstrar para o seu pai uma perseverança naquele pedido, naquele desejo seu, beleza. Agora, o que ele também quer falar sobre esse texto é sobre você fazer da sua oração algo decorado, não algo que flui da alma, não algo que é uma intimidade sua para com Deus. Sabe aquele negócio que a pessoa dobra o joelho em pé ou sentada, mas todo mundo já sabe o que ela vai falar? Deus já sabe, até o Satanás já sabe, se ele estiver ouvindo de longe, o que a pessoa vai falar. Então o que ele está querendo dizer é isso: que a sua oração não seja algo mecânico, um robô, mas que seja algo espiritual. Basicamente seria isso, né, pastor, presbítero? Exatamente. E o detalhe importante a respeito disso, um dos pontos que nós podemos facilmente acrescentar, é o fato de você não fazer da sua petição um mantra. Aí você pode ver que dentro do contexto, Jesus está dizendo que pensam que por muito repetirem serão ouvidos, né? Então eu conheço aí uma crença aí que é bem perto de mim, que o sujeito fica lá repetindo as mesmas palavras durante 30 minutos, a mesma palavra. Por ética eu não vou dizer qual é a palavra, mas ele fica lá. É uma coisa semelhante assim: olha, me dá um carro, 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 me dá um carro. É isso que ele está falando. Pensa que por muito repetir, olha, que maravilha, olha, ele repetiu tanto que eu vou até abençoar a vida dele. Nunca vi alguém repetir tantas vezes como esse sujeito. Vou abençoar. Aí, em contrapartida, aquilo que o pastor Marcelo falou. Quando sai da alma, lhe é permitido repetir muitas vezes: Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Eu quero um filho. Ela está repetindo também. Só que é uma coisa que está saindo do coração, do âmago da alma. Tem a ver com vida, tem a ver com desejo, tem a ver com fé. Aí lhe é permitida a repetição. Mas o primeiro exemplo que eu dei aqui, irmão, que pensam que por muito repetir vai ser abençoado. Deus não estabeleceu nenhuma tabela. Ó, quem repetir 1000 vezes isso daqui vai avançar. Deus não é lâmpada do ladinho. Jesus falou assim: eu nunca vi uma fé só por uma vez a pessoa ter dito, né? A pessoa diz uma vez: eu creio, eu tomo posse. Então Jesus disse: ó, eu vi a fé. Foi o que você disse, que eu achei legal que você falou agora. Jesus não disse: olha, eu vi tantas vezes que você repetiu. Não, eu vi a tua fé. Vi a tua fé. Então você pediu uma vez, aquela vez que você pediu uma vez e creu, eu vi a tua fé. Agora, eu nunca vi Jesus dizendo: olha, eu vi que você repetiu muitas vezes, então por isso que eu vou te abençoar. A fé verdadeira e genuína lhe permite a repetição. A fé verdadeira e genuína lhe permite isso, né? Agora,
de outra maneira não tem como, irmão. Aí o próprio Deus está reprovando. Olha, Até porque também a fé genuína, ela não vai ser aquela tabela da mesma coisa que você disse, né? Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Deus, eu quero um carro, eu quero ir para ir. Ó, a ideia. Deus, eu quero um carro para ir para a igreja. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero um carro para poder levar minha família para o hospital quando precisar. Deus, eu quero um carro para mim poder ir no mercado. Você está repetindo a mesma coisa, mas não está. Você está, né, classificando a sua oração, detalhando ela. E eu acrescento mais, e você sabe quando o negócio está saindo mecânico. Uma irmã me procurou uma vez assim, me ensinaram essa oração do Salmo 91. Falei, bacana. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, descansará à direita do meu Senhor. Direito de Deus, Ele é meu Senhor, meu Salvador, coisa e tal. Beleza, 1, 2, 3, 4. Ela chegou e falou para mim assim, olha... Ô irmão Ricardo, eu estou sentindo que parece que eu não estou passando desse teto. Parece que Deus já sabe o que eu vou falar. Inclusive já deixei até aberto Salmo 91, que é para Deus saber o que eu vou dizer. Dá uma olhada, dá uma passadinha e fala, Senhor, eu estou cansado, você sabe, né? É 91. Senhor, não funciona isso, irmão. Não funciona. Eu lembrei. O nosso relacionamento com Deus, não podemos esquecer jamais. Deus é uma pessoa inteligente, e te capacitou de inteligência, e te capacitou de poder de relacionamento, e você não se relaciona com ninguém dessa forma. Por que você se relacionaria com Deus dessa forma? Como se Deus fosse a lâmpada do ladinho, ou qualquer um ser inanimado. É isso. A Bíblia, essa da lâmpada do Aladim é muito boa, né? E olha que a lâmpada do Aladim tem uma vantagem. Você esfrega lá e já sai na hora e já te atende com 3 desejos. Eu lembrei, certa vez eu estava lendo um livro e eu não me lembro o autor. Pode ser que eu fale aqui e me equivoque. São tantos os livros, tantas leituras. Mas é de um padre aqui da América Latina, um padre chamado... um padre reformador chamado Antônio Vieira, um pensamento dele, né? E diz que o padre falou que tinha 2 anjos, e os 2 anjos eles estavam em cima da cruz, né? Assim, olhando, falou assim, e aquele lugar da cruz era justamente o lugar onde o pessoal ia orar e fazer os seus pedidos, né? Rezar, orar e tal, e fazer os seus pedidos ali. Aí vinha subindo assim uma pequena montanhazinha, né? E aí os anjos já viram vindo lá o irmão Zezinho. Falou, lá vem o irmão Zezinho. Vamos apostar? O que será que ele vai falar hoje aqui na reza dele, na oração dele e tal? Ele falou assim, irmão Zezinho, ele vai fazer no mínimo 10 pedidos. Me dá. Aí falou, não, então eu não vou apostar nada, porque eu também acredito que vai ser a mesma coisa, não tem outra opção, eu já conheço o Zezinho. Falou, então tá, então vamos acordar. É isso. Ele chegou lá, falou, poxa, o Zezinho hoje estava, o Zezinho Dadá, né? Ainda tinha o Zezinho Dadá, ele está inspirado hoje, pediu 15 coisas. Ou seja, o camarada já está até conhecido pelos anjos, porque é sempre aquela repetição e tal, não vive em fé, né? Falamos aqui sobre isso essa semana, uma fé genuína, uma fé inocente, uma fé simples, uma fé verdadeira. É uma coisa que a palavra, quando surgiu a pergunta da Jaiane, não é isso? Na hora me veio a palavra que o presbítero citou aqui, que é o mantra. Não é um mantra. A relação com Deus também, por sua vez, não é a lâmpadazinha que você esfrega, sai ali o anjo bonitão, com a espada na mão, e vai te dar 3 desejos. Não é assim que funciona a relação. É uma relação, quando nós vemos esse contexto do que a Jaiane está falando, é um contexto de intimidade, pai e filho, de fé, pai e filho. É essa a caminhada, né? Mas vamos às perguntas, porque nosso horário estourou e não vai dar. Tá vendo, gente? Tava só os 2 aqui as 2 últimas semanas. Eles fizeram um capítulo certinho por quinta-feira. Aí eu entrei hoje e já baguncei tudo. Não, mas eu tenho certeza, antes do presbítero fazer a pergunta, eu tenho certeza que o pessoal de casa gosta, porque a resposta tá aí. Chovendo, dá para nós fazer sorteio. Tá até caindo no chão aqui. É ao vivo, vocês vão ver. Tá até caindo no chão tanto papel, tanto comentário, tanta participação. Ou seja, não fique sem vir, não, né, presbítero? Venha sempre. Então, essa pergunta aqui é para o pastor Fernando.
Por que há tantas pessoas inteligentes, conhecedoras da palavra e seguem esses falsos profetas? É o Marcelo Garcia, o esposo da irmã Claudete. Boa pergunta, Marcelão. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui, Marcelão. Porque há tantas pessoas inteligentes, conhecedor da palavra, e seguem esses falsos profetas. Então, Marcelão, eu acho aqui, meu ver, eu não sei se essas pessoas são realmente conhecedoras da palavra. Hoje eu conversava com um presbítero Roberto Wagner, que esteve aqui mês passado. Nós estávamos conversando sobre uma situação de uma pessoa que nós estamos nos organizando para socorrer em uma situação crítica, caótica de vida. E nós estávamos conversando e surgiu a seguinte situação. Ele falou: Fernando, você acredita que eu ouvi hoje de uma terceira pessoa que veio falar comigo e falou assim: olha, a coisa funciona assim, um erra, todos pagam. Aí ele falou: mas da onde surgiu esse evangelho? Eu falei: mas o que está escrito lá em Ezequiel? Que cada um pagará pelo seu próprio pecado. O filho não pagará pelo pai, o pai não pagará pelo filho. O camarada pode estar numa família boa, e aí nós aprendemos até uma outra lição. A família é boa, está tudo certo, mas tem um filho lá que, cara, ele foge, destoa completamente do contexto. Agora toda a família paga. Então eu não sei. E aí nós estávamos falando, por que eu citei isso? Nós estávamos falando de uma pessoa que tem pelo menos obreiro, Marcelo. Marcelo lá, Marcelo aqui, Ricardo e ouvintes. É obreiro, é presbítero, fez seminário, está envolvido no reino, está envolvido na igreja. E aí eu falo: bom, mas que distorção bíblica é essa? Mas o que é? Um ambiente de trabalho que ele faz parte é assim. Aí essa pessoa pegou um conceito do ambiente de trabalho e trouxe para o reino. Eu falei: não pode, é distinto. É distinto. As regras do reino são outras. Fogo estranho. Fogo estranho. Então, Marcelo, fica a questão aqui. Eu não sei se de fato a pessoa conhece a palavra. E tem a questão do conhecer e tem a questão do praticar também, né? É o que nós chamamos de ortodoxia e ortopraxia. Uma coisa é conhecer a teoria, Marcelo, e outra coisa é viver aquilo que a pessoa conhece. Parece que não, mas há uma distância dessa questão teórica para a questão prática. Então, eu acho, meu ver, não sei, queria ouvir vocês também, que, primeiro, de fato, eu não sei se a pessoa é tão inteligente. Essa é uma questão. Mas sobre ser inteligente eu estou brincando, né? Porque a inteligência é uma coisa dentro do cognitivo do homem, é algo muito grande, né? Augusto Cury vai dizer que o homem não é inteligente, ele tem várias inteligências, né? Tem a perceptiva, cognitiva. Exatamente, a inteligência ela é multifacetada dentro do seu bojo. Então aí isso gera uma inteligência macro e micros inteligências dentro da percepção do ser humano. Agora, o que eu queria pegar aqui, eu queria ouvir dos colegas aqui também, é isso. É que eu não sei se essa pessoa de fato conhece a palavra. Conhecer no sentido teórico é uma coisa, e conhecer no fator viver aquilo que a palavra ensina é outra. E também tem uma questão, né? Jesus vai falar sobre isso, Paulo, mediante o texto que eu li, vai falar sobre isso, que assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de gente, porque eles chegam mesmo. Jesus está falando, fique esperto, existe esse pessoal, fiquem ligeiros, porque às vezes as pessoas geram uma relação romântica nisso. Não, mas puxa, o pastor fulano, o pregador ciclano, a profetisa Betana, tem uma empatia tão grande, mas fala tão bonito e tal. Mas será que essa pessoa, ela é aquilo, ela vive aquilo que ela fala? Será que os bastidores é de fato aquilo que a pessoa está mostrando? Eu tenho dificuldade com pessoas que se apresentam, não sei, eu queria até ouvir vocês aí, que se apresentam num nível de
uma coisa é a pessoa que tem santidade e tem um santarrão, né? Aquela pessoa ultra santarrona, eu prefiro dizer, gente, vocês me perdoem se eu vou decepcionar vocês, tá? Eu sou um cara em plena construção. eu estou em plena construção, estou procurando melhorar a cada dia, tenho um monte de defeitos, tenho um monte de virtudes também, mas eu tenho defeitos, luto para poder pegar esses defeitos e melhorar, luto para poder as virtudes serem apuradas e não piorar, deixar de ser virtude e se tornar defeito. Eu prefiro falar assim, irmãos, eu estou seguindo a palavra aqui, ó, vamos junto, que aí vamos junto, aí vamos melhorando junto nessa caminhada. Mas tem um pessoal não, que é uma coisa assim, ultra intocável. Eu tenho alguma dificuldade, eu queria ouvir vocês. Sobre a pergunta, é assim, tem um nível da pessoa que conhece um pouco, então ela conhece um pouco, ela começou, e também tem aquela pessoa que já está há muito tempo na caminhada e ela é mais profunda biblicamente, mais profunda em Deus, e possivelmente ela vai ser mais difícil de ser enganada. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você que está começando a caminhada, você que está andando, você que está frequentando a igreja, tome cuidado. Por quê? Porque talvez o seu nível de conhecimento bíblico para discernir aquilo que você ouve não seja tão apurado quanto alguém que já está mais tempo que você, quanto alguém que já conhece mais. Porque a ideia da pessoa ser enganada não significa que ela não conhecia verdadeiramente Jesus, Deus e a Bíblia e etc. Mas eu entendo que é mais fácil você enganar uma pessoa que não conhece a rota. Olha, vai por aqui que o caminho é esse. Se você não sabe, você vai. Você pediu uma informação, mas você sabe que aquele caminho não é bem o que a pessoa disse. Então você não vai por aquele caminho. Então quando você para assistir na televisão um programa supostamente evangélico, se você não sabe o caminho que te apresentar é o caminho que você vai seguir. Agora quando você já tem uma noção básica pelo menos, você vai entender, calma aí, não é aquilo que o meu pastor falou, não é aquilo que a Bíblia diz, não é aquilo que eu tenho aprendido. Então eu vou desligar a televisão mesmo agora, não quero assistir mais esse programa. Já que estão me ensinando que essa, com todo respeito às igrejas que fazem isso, mas essa caneta que me é ungida, esse lápis, essa borracha, essa rosa, esse sal. Não, então eu vou preferir continuar com arroz e feijão mesmo, que eu tenho aprendido, e uma fé simples, inocente e pura. Eu vou precisar falar. Por favor. Eu vou precisar falar. Pelo amor de Deus, gente. Não existe grão e semente de nada ungido que custa R$1.000. Pelo amor de Deus. Absurdo. Eu tenho que falar. Não, estão usando a mídia para bagunçar. Então agora eu estou tendo aqui um espaço. Eu não gosto disso. Então eu não me meto em polêmica. Eu não me meto em polêmica e tal. Mas nós estamos falando aqui de coisas no contexto, que... Ó, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não existe. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Se a gente precisar fazer uma reforma aqui um dia, eu falei, irmãos, é o seguinte, alguém tem aí R$1.000 para poder... A gente precisa de 10 mil, alguém tem condição de dar 10 pessoas dar R$1.000? Para a gente fazer uma reforma aqui. Olha, se você for generoso, pode acreditar. Eu não te garanto nada, mas a palavra te garante que você vai ser abençoado por Deus. Não sei se em 1 mês, 6 meses, não sei se em 10 meses, 10 anos, não sei. Não sei se você vai dar vai receber 2, eu não posso garantir nada disso. Bom, é uma situação. Agora eu vim aqui falar assim, não, tem aqui a semente, não sei o que, é R$1.000, é R$500, pelo amor de Deus. Não, desculpa, eu tinha que falar. Vamos dar nome para a semente do feijão? Vamos dar nome para a semente. Mais algum comentário? Sim, nosso horário estourou. Um comentário assim que ele é muito importante, eu ia ler aqui, mas eu vou citar para nós sermos bem rápido. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Presta atenção. Oh, muito bom. Se algum anjo vier não é pregador não. Anjo. Se algum anjo vier do céu e vos anunciar um outro evangelho, isso aí que o pastor citou é um outro evangelho. Não está aqui. Não está aqui. Na minha Bíblia não tem. Eu tenho em casa acho que umas 15 ou 20 Bíblias. Eu vou olhar em todas, eu vou olhar no grego, vou olhar no hebraico, vou olhar no aramaico, no português, no inglês. Não tem. Ok. Então se um anjo do céu vos anunciar um outro evangelho que não tem sido aquele que nós vos anunciamos, seja maldito. Então esse pseudo-evangelho é um evangelho maldito. E todo aquele que serve e segue um evangelho maldito se torna maldito também, tá?
Aí vem 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 14. Todo o contexto ali do capítulo 11, Paulo está falando dos falsos profetas. E aí ele diz no versículo 14: não é de se maravilhar, porque até mesmo o próprio Satanás, ele pode se transfigurar em anjo de luz. Se ele pode fazer isso, não é de admirar que os seus ministros também se transfigurem em apóstolos de piedade, conforme ele citou aqui, em santos. Capítulo 3 de Apocalipse, tem lá uma besta que fala pseudos santos. Tem em Apocalipse lá um falso profeta que ele fala manso como um cordeiro. Capítulo 4, versículo 1 de 1 de Timóteo, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina, ensinamento de demônios. Ele classifica primeiro como de homens e depois a de baixo. Exatamente. De demônios. Então, em algumas ou em muitas circunstâncias, nós temos uma força, uma pressão diabólica maligna, conforme nos revela a própria palavra de Deus, exercendo domínio sobre aqueles falsos profetas. E todo mundo que der ouvido para eles vai estar entrando em maldição juntamente com eles. E o apóstolo João diz assim: por que essas pessoas dão ouvido a estes falsos profetas? Aí João responde: porque são do mundo, falam do mundo, e o mundo os ouve. Então, dentro desse entendimento, existe uma força maligna operando para desenvolver, não só exercer essa falsa doutrina, mas desenvolver essa falsa doutrina, criar falsas doutrinas, criar falsos ensinamentos. Repito, Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo de Deus expressamente diz que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, ensinamento de demônios. Quem é que vai cair nela? Conforme diz o pastor Marcelo: aqueles que não conhecem o caminho, aqueles que não se atentam para o que está ensinando a palavra de Deus, vão cair, vão ser presas fáceis, vão ser enganados pelo falso evangelho, produzido pelo falso pseudo, pelo verdadeiro diabo, doutrinas mentirosas e enganosas. Lobo vestido em pele de ovelha. Para a gente terminar, olha só, a gente dá atenção para todo mundo que participou aqui e comentou, etc. O presbítero Roberto está enchendo nosso copo de água de coco, e assim nós vamos até 10 da noite, se você quiser também. Eu tenho um susto, estava vazio, viu? Daqui a pouco o pessoal está pedindo esfirra aqui, pizza. Tenho certeza que em casa você está à vontade, na liberdade do Espírito de Deus, como nós estamos aqui. Ok, vamos terminar, gente, mas antes o Bruno, pastor Fernando, falou assim, ó: existe o julgamento e a justiça. Se um homem for julgado pelo seu ato maldoso, aquele que o julga para que a justiça seja feita, estará em pecado? Automaticamente não estará em pecado. Porque o texto, Bruno, não está falando sobre uma justiça humana relacionada a crime, justiça civil, criminais, onde a pessoa cometeu um ato criminoso, ela vai ser julgada. Agora, um juiz também vai ser julgado por Deus se ele julgar erradamente. Aí é outra conversa, mas o que Jesus está dizendo, assim, para você entender, não tem a ver com esse tipo de justiça. Até porque, deixa eu entrar. Sim, aqui, por favor. Esse tipo de justiça, o qual está falando, essa relação de justiça humana, que está aí justamente para ser um balizador social da sociedade, sim. Está baseado justamente nos 10 mandamentos. Tem como seu vetor a ideia das leis morais, justamente dos 10 mandamentos. Para esse caso não. Ali aquela questão que nós estamos falando aqui em Mateus, nós comentamos que Jesus está falando em Mateus 7 aqui, ô Bruno, na realidade é para um outro contexto, né? Aliás, essa justiça aqui tem que ter mesmo. Sim, né? sim. Tem que ter, e se faz necessário o julgamento e assim por diante, porque é um padrão para fazer uma régua
quiçá funcionasse, né? Quiçá funcionasse, Pelo menos, a justiça. Não impede de Deus intervir muitas e muitas Aí, vezes. Né? exatamente. Ainda bem que tem Deus, que tem situações que Ele pega e... Já ouviu aquela expressão? Falhou aqui a justiça dos homens falharam, mas a de Deus não falha. E isso ele está dizendo em termos cíveis, em termos criminais, né? Onde o homem falhou, onde o homem prevaricou, né? Se corrompeu, e vem Deus e faz justiça. Nós já ouvimos muitas vezes, né? Muitos casos. Eu não vou aguentar, vou falar de novo. Tá acabando? Acabou. Não. Vocês têm que ir no embalo aqui. Em casa também. O senhor falou que tá acabando? Não acredito, gente. Deixa eu falar. O que você falou mesmo? A justiça de Deus não? A justiça de Deus não falha. Eu disse A justiça do homem falha. Mas a justiça de Deus não? Não falha. Ufa. Que essa fala podia ir lá para Brasília, né? Essa fala podia ir para nossos parlamentares, senadores, para os nossos senadores, podia. Judiciário. Esquenta a cabeça não, pessoal. Vai chegar. STF. Vai chegar, pessoal. A fatura chega. Vocês podem ajustar de um jeito que for aqui. Vocês têm a caneta na mão. Eu estou falando com outro tipo de pessoa agora. As altas castas, né? Os altos padrões que tem aí políticos. Vocês têm a caneta na mão, ajustam, soltam, articulam, negociam, e o povo passando fome. E vocês tomando champanhes importados e tal, e o povo passando fome. E a verba que era para poder ir para o hospital, a verba que era para ir para a educação, a verba que era para poder atender a população pobre, que nós pagamos no imposto, eu sou um cidadão que paga imposto, esquenta a cabeça. Está sendo desviada para chegar para vocês? Esquenta a cabeça. Haverá um dia do encontro com o justo juiz, e a justiça dele não falha. Precisamos terminar. Sim. Marca aí onde nós paramos. Semana que vem a gente volta ainda em Mateus 7. Eu queria fazer um comentário sobre o verdadeiro pastor bem rápido, mas deixa para a próxima oportunidade. Isso, bom, vamos fazer assim. Semana que vem, quando você chegar, porque você vai chegar atrasado. Vou chegar. Semana que vem. E ninguém vai chamar ele para entrar. E ninguém vai te estender tapetinho vermelho. Entra, meu amigo, entra, já chega. Ninguém vai. Eu vou parar raciocínio, o pastor Marcelo parar raciocínio para falar: chegou aqui o presbítero Ricardo. Pessoal, presbítero Ricardo, semana que vem vai chegar atrasado 8, 10, 8, 15 por causa do rodízio dele. O veículo dele tem rodízio. Tem gente talvez esteja fora de São Paulo, não sabe disso. Aqui em São Paulo tem rodízio de veículos, quinta-feira, inclusive é no mesmo dia que o meu carro, né? Ainda bem que eu moro aqui no bairro, não fico vetado por isso, qualquer coisa eu venho a pé. Se eles barrassem, eu vinha a pé aqui. Mas o presbítero mora longe e ele precisa esperar dar 8 horas da noite para poder cruzar a Marginal Tietê, que é onde começam a multar, e aí ele chega aqui Você acha que você vem voando também, né, rapaz? Toma cuidado, porque você pode não ser multado pelo... Aí não adiantou nada, não. Porque, rapaz, Detran, mas hoje você chegou aqui, era 8h10, 8h08. Falei, mas ainda existe excesso de velocidade também na Marginal Tietê. Cuidado, hein? Pessoal, olha só, semana que vem então a gente conclui essa fase aí da Semana da Montanha, e nós iremos falar sobre quem entra no reino do céu, sobre os 2 alicerces e sobre a autoridade de Jesus. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pedimos que Ele te dê uma noite abençoada, uma noite de paz, de alegria, de felicidade, e que você possa ter cada dia esse desejo, essa vontade de estar aprendendo, e a quinta-feira serve para isso, Roda dos Esclarecedores. Pastor Fernando vai estar dando término e desejando a todos uma boa noite. Preciso falar uma coisa importante, lembrar vocês, olha só. Sábado agora, nós vamos ter, vai ser duplicado aqui por esse nosso Facebook aqui, da nossa igreja. Nós vamos ter o nosso Fala E, uma vez por ano. Há uma temática a partir do departamento de jovens, que é a JUBRAC, Jovens Unidos do Brasil para Cristo, que na região da Vila Jaguara é capitaneada pelo pastor Moisés, e ele organiza um encontro com jovens para ter debates. Ano passado foi sobre suicídio, e esse ano vai falar sobre avivamento.
identificando avivamento, o que é de fato avivamento, o que parece avivamento, mas não é avivamento, o que é avivamento de fato e se perde não entendendo o que é o avivamento, manifestações do avivamento, Histórias de avivamento. Histórias de avivamento. Então nós vamos estar recebendo o evangelista Anderson Carias, ele lá de Piracicaba, um jovem que tem se destacado assim grandemente no Brasil, e na nossa denominação e fora da nossa denominação. Ele vai estar sendo um convidado especial, e vamos estar, eu fui convidado também a participar. O pastor Moisés vai estar vai ser o balizador, e também foi convidado para participar o pastor Orlando Máximo. Vai ser bem interessante, que o tema ele é uma temática que inclusive nós podemos divergir de ideias, e pode ser que esse avivamento pegue fogo na conversa lá, entendeu? Então participe, eu não lembro o horário, acho que é 7 horas. 7 horas da noite? 7 horas da noite. 7 horas da noite. Então fique esperto, sábado agora, vai valer muito a pena, você vai poder interagir também. Nós vamos estar fazendo esse bate-papo sobre avivamento. Vou pedir para o presbítero Ricardo fazer a oração final. Gente, passamos 15 minutos hoje, mas também começamos um pouquinho atrasado, tivemos um probleminha técnico na entrada. Você não precisa pegar ônibus, não tem como ir para casa, já está em casa, então está tudo certo, tá bom? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, neste momento apresentar as vidas, Senhor, que participaram, que nos assistiram, que ouviram os ensinamentos da Tua Palavra, que puderam, Senhor, meu Pai, satisfazer as suas dúvidas. Senhor, abençoa, meu Deus e meu Pai, cada vida, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida, Senhor, do Marcelo, pastor, do pastor Fernando, do Roberto, Senhor, meu Pai, do nosso irmão abençoado, Tiago, o Jeremias, Senhor meu Pai, que puderam aqui estar colaborando conosco, Senhor, trabalhando nesta obra. Nós te damos graças, Senhor, por tudo em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos ainda, Senhor, que este momento que nós separamos para compartilhar a Tua Palavra, para, Senhor, estudar a Tua Palavra, venha ser, Senhor, um momento forte, Senhor, venha ser um momento fortalecido, venha virar, Senhor meu Pai, algo que nós esperamos ansiosamente, Senhor, para participar, para perguntar, para aprender, em o nome do Senhor Jesus. E em contrapartida, Senhor, nos qualifica, nos fortalece, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória e a honra do Teu santo nome. Abençoa-nos, Senhor meu Pai, nesse sentido. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo e eterno nome. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.